Yeah. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Não Durma no Ponto. Esse é o podcast da Admap Sistemas. Eu sou a Shirley Lima, Head de Soluções da Admap, e tenho a honra de comandar este podcast, junto com a Karina Guimarães. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do Não Durmam no Ponto. Eu sou a Karina Guimarães, co-host da Shirley durante as temporadas do nosso podcast. E vem aí mais um episódio incrível, hein? Mais um episódio incrível. Vamos falar de inovação e intraempreendedorismo. É importante dizer que a Admap tem 88 anos de mercado, é uma empresa que fornece soluções para controle de ponto, automação comercial, estacionamento. O que mais, Karina? Acesso. Uma empresa de 88 anos que está em constante inovação? Em constante inovação, se renovando o produto, entrando aí nas empresas para trazer justamente aquilo que a gente precisa e que a gente busca nos tempos atuais. E esse processo de constante inovação e de se manter firme, tecnológica, durante tantos anos, né, por tantas crises existenciais, sejam crises sanitárias, econômicas, mudanças de comportamento do consumidor, é um processo constante na Admap e é um processo constante em todas as empresas. Por isso que o tema de hoje é muito importante para o nosso público, para entender como que intraempreendedorismo, o espírito de ser empreendedor, como que a inovação é algo que precisa ficar todos os dias na nossa cultura, nos nossos hábitos, na nossa forma de atuar, porque é o que vai nos manter firmes por mais 88 anos. Sim, é um tema extremamente necessário. É necessário se manter, inovar. Não só se manter, mas inovar. As pessoas perguntam, né? 88 anos? Uau! E nesses 88 anos, quantas coisas mudaram? Muitas coisas mudaram. Tudo mudou. O nosso cliente mudou, o consumidor mudou, a forma de fazer compra mudou, novas culturas, novas políticas, novos pensamentos. E a gente precisa acompanhar isso, não só porque a gente precisa acompanhar, porque estamos vivos. Sim. Estamos crescendo e evoluindo. E por isso que esta pessoa é uma pessoa maravilhosa, que tem um currículo lindo, mas tem um propósito de vida maravilhoso e tem inovação na sua veia. E eu gostaria de convidar a Maíra Costa para se apresentar, que está aqui hoje com a gente e que vai falar muito de inovação e vai falar muito de empreendedorismo, de validação, de pitch, que é maravilhosa. Maíra, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente. Além de ser um presente, é pra gente uma lição para que a gente consiga se manter e fazer tudo isso que a gente falou, entregar todas essas soluções que a gente precisa entregar e desenvolver novas soluções para o mercado. E para a gente se desenvolver enquanto negócio, enquanto pessoa. Então, ter você aqui para a gente é um presente. E eu tô com a caneta na mão, porque eu sei que eu vou anotar muita coisa. Meu Deus do céu. Uma super responsabilidade agora. Sou Maíra da Costa, estou super feliz de estar aqui, adorei o convite. Eu amo falar sobre empreendedorismo, inovação, sobre pitch. Então, são as minhas palavrinhas aí mágicas. Então, eu adoro falar sobre isso. Eu sou especialista em inovação e empreendedorismo. Sou uma pessoa movida por desafios. Ao longo da minha carreira, eu mudei 3 vezes diferentes. Comecei a fazer coisas muito diferentes. E o que eu acho muito interessante é que eu acabei tendo resultados muito positivos em cada uma delas. E eu acho que é também porque eu sou uma pessoa de processos. Eu acredito muito na necessidade da gente pensar em processos para a gente garantir que qualquer coisa aconteça. Que a gente consiga inovar, que a gente consiga empreender e que a gente também consiga ser donos das nossas narrativas. E hoje eu ajudo as pessoas a fazerem isso. Então, dou palestra, mentoria, oficina, sempre sobre inovação, empreendedorismo. Então, e principalmente sobre pitch. Eu acho que, enquanto mulher negra, me apropriar da minha narrativa fez com que eu conseguisse resultados interessantes. Então,
fica aí a dica para vocês pensarem sobre as narrativas. Meu, viu? Como é importante? Muito. E nós falamos nos episódios anteriores justamente sobre processos, sobre cenários, né? E vem muito ao encontro. A gente teve, nessa temporada, alguns pedidos, né? E a gente olhou, acho que a escuta ativa para a inovação é algo muito importante. E nessa temporada a gente queria ouvir muito o que as pessoas queriam ouvir de nós. E assim, a gente tem um propósito. O podcast ele nasceu para ser relevante, para trazer relacionamento, mas para trazer também interação positiva para todos os nossos clientes, para os fornecedores, os amigos. Então, ele é algo para entrar no nosso dia a dia e deixar alguma coisa de valor. Então, a gente gosta disso. E todas as pessoas convidadas, elas são pessoas que trazem para a gente, assim, coisas incríveis. Saem daqui sempre com uma lição de casa e com uma lição aprendida para a vida. E os primeiros episódios a gente falou muito de departamento pessoal, porque a gente tem muitos clientes, né, que atuam com departamento pessoal e falam muito sobre a dificuldade, sobre a necessidade de estruturar processos. E a gente olhou para isso com muito carinho, falou de processo, falou de cenários e falou de inovação, de acompanhar tendências. Então, a gente vai indo nessas séries de episódios, conectando de certa forma, os assuntos, né? E deixando eles mais leves, deixando eles mais acessíveis. Má, inovação, muitas vezes, é vista como algo disruptivo, né? A gente sempre acha que, nossa, eu preciso inovar e criar alguma coisa muito mirabolante, né? E você falou de processos, por exemplo. Na sua experiência, como é que você acredita que a gente pode criar dentro das empresas, em empresas até como a Admap, que tem tantos anos de mercado, né, uma cultura de inovação, né, que seja consolidada e que conquiste também os seus colaboradores? Maravilhoso. Eu achei muito legal, porque quando você começou a falar, você trouxe uma palavrinha assim que eu acho que é mágica, que é essa questão da escuta ativa. Eu acho que quando a gente está pensando nessa criação de uma cultura de inovação, isso significa que ela não é responsabilidade de uma área de inovação. Então, você pode até ter uma área de inovação. Eu gosto dessa questão. Tem muito debate entre ter ou não ter área de inovação. Eu acho que é interessante ter a área de inovação, porque aí você vai ter uma pessoa ou pessoas ali que estão olhando para isso. Só que é entender que, mesmo com a presença da área de inovação, a responsabilidade da inovação não são só daquelas pessoas. É pensar que todo mundo que está ali dentro daquele conjunto, daquele universo, daquela empresa, precisa contribuir para que essa inovação aconteça. E ninguém vai conseguir pensar melhor sobre inovação do que as pessoas que estão executando as atividades. Então, eu penso que quando a gente tem, por exemplo, áreas de inovação, elas são aqueles, sabe, os motoristas da locomotiva, então, que estão ajudando meio que a guiar, provocando as outras pessoas, mas é muito pensar que a gente precisa construir um espaço aberto, um ambiente onde as pessoas possam falar. Então, a primeira coisa é pensar que a gente precisa construir um ambiente que as pessoas possam falar. Tem um ambiente que possa falar. A gente precisa pensar um pouco, ter uma tolerância em relação ao erro. Porque quando a gente pensa em inovar, nem tudo vai dar certo. E aí a gente precisa entender aonde a gente pode errar, quanto a gente pode errar, como a gente pode errar. Então, eu acho que é pensar numa tolerância em relação ao erro. E a outra coisa é entender que realmente que é uma coisa participativa. Então, precisa vir de todos. E eu acho que as lideranças têm um papel muito grande nesse sentido. Então, de ajudar a criar esse ambiente, a incentivar que isso aconteça. Uma aula, né? Eu anoto tudo porque eu reviso essas anotações e, para mim, o aprendizado que vale a pena é o que você coloca em prática, né? É aquele que você consegue tirar do papel. Então, eu gosto muito de anotar para eu poder chegar e falar o que eu aprendi hoje, o que eu já posso colocar aqui em prática. E é muito bacana essa questão de não responsabilizar uma célula. Sim. Por isso, para que todos se sintam, né, responsáveis por essa inovação, seja num processo de atendimento, seja num processo administrativo, né,
que a criatividade, né, de muitas das pessoas que executam as atividades todos os dias, porque são elas que fazem ali todos os dias, né? Então, conhece quais são os gaps. Então, você criar um ambiente seguro e permitir que essas pessoas participem do processo de inovação, eu acredito que acelera o crescimento da empresa, acelera, né, o crescimento da área, porque a liderança é fundamental, mas a liderança ela tem ali um entorno. Sim. Então, quando esse time trabalha junto, visando um crescimento, visando inovação, visando processos, eu acredito que a excelência, né, da execução ela é muito mais rápida do que quando a gente depende de uma área específica para criar essa inovação. Exatamente. E pensar que essa área, quando eu falei que ele é essa motorista dessa locomotiva, é porque talvez ele vai ajudar a pensar em metodologias. Então, quando eu faço dessa provocação, é pensar muito nessas metodologias. De repente, sei lá, vai usar Design Thinking, vai usar, sei lá, Business Model Canvas, vai pensar em como a gente aplica Scrum para poder ajudar a acelerar isso. Então, vai pensar em ferramentas para ajudar que esse ambiente aconteça e que essa inovação ela possa acontecer. Mas uma coisa até que eu fiquei pensando também, que tem essa palavrinha disruptiva, que todo mundo acha que inovação só pode ser uma coisa completamente nova, Exatamente. completamente diferente. E, assim, é muito interessante que quando a gente olha para uma teoria que eu gosto bastante, que é da McKinsey, que são os horizontes de inovação, né, os 3 horizontes de inovação da McKinsey, ele pensa que tem o H1, o H2 e o H3. Então, quando a gente está pensando nessa inovação disruptiva, é um desses horizontes de inovação. Só que, hoje, a gente sabe que as inovações que mais trazem resultados efetivos para as empresas são as inovações incrementais. Então, não são inovações disruptivas. A gente até precisa de inovações disruptivas, mas o que de fato traz dinheiro no bolso São as incrementais. são as incrementais. E que são até um pouco mais acessíveis para serem implementadas, né? Que Sim. dependem de recursos que estão, de certa forma, mais próximos ali da organização ou do time, né? Exatamente. E são aquelas melhorias que são as melhorias de processo que eu trouxe que quem está executando a atividade às vezes pode observar e entender e sugerir. Que são essas melhorias incrementais. Porque elas que, de fato, fazem a diferença. Entendeu? A diferença. Ô, Cássia, tem uma pergunta de intraempreendedorismo aí, né? Tenho, e aí eu quero aproveitar e justamente entrar nesse tema, né? O intraempreendedorismo é uma das chaves para manter as empresas, né, competitivas e dinâmicas. Como você definiria o perfil de um intraempreendedor e quais características as empresas devem cultivar para promover esse espírito internamente? Maravilhoso. Eu gosto bastante dessa coisa do intraempreendedorismo, porque essas mudanças, às vezes, acontecem por algumas pessoas que têm algumas características diferentes. Que elas, na verdade, elas têm muito desse espírito empreendedor, que é pensar, ser pessoas resilientes, então, que tem muito essa questão da resiliência, porque nem sempre, quando a gente vai pensar numa ideia e tentar implantar, num primeiro momento ela vai dar certo. Você precisa ser resiliente para testar outras vezes e tentar. Então, eu acho que a resiliência é uma questão. Também precisa ser uma pessoa que está atenta às mudanças. Então, está enxergando o cenário, o que está acontecendo no ambiente, que pode ser tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo. Então, você está acompanhando mudanças de mercado. Então, eu acho que normalmente são essas pessoas que estão olhando, observando mais o que está acontecendo no mercado. E terceiro, eu acho que são pessoas questionadoras. Então, são pessoas inquietas, que elas... Mas será que não dá para fazer diferente? Será que não... Eu acho que são um pouco dessa coisa que é esse espírito empreendedor. Então, eu entendo essas pessoas que têm essas 3 características. A outra coisa também que eu acho que é interessante, que a empresa pensar em como cultivar isso, é dar espaço para elas falarem. Porque se elas têm essas características, mas eu tenho um ambiente que abafa, que não permite com que elas falem, que não apoie, que não... Nem sempre vai dar para testar tudo, mas entender
de uma forma como que você incentiva que essas ideias apoiem de alguma forma, incentive que isso aconteça. E tem uma coisa importante que a gente falou da construção de um ambiente seguro, Sim. né, para que a inovação aconteça, né? Então, de fato, uma pessoa quando ela é intraempreendedora e ela é questionadora, né, e eu acredito que ela é uma eterna inconformada, Sim. né? Porque ela sabe de alguma maneira que pode fazer melhor, mais fácil e mais rápido. Então, e mais barato. Em algumas vezes. Então, ela vai questionar o modus operandi, né? Sim. E ela precisa se sentir segura para que esse questionamento seja, de certa forma, visto com bons olhos, Sim. né? E aí, em determinados momentos, em empresas mais tradicionais, a gente pergunta, mas por que é... Vamos fazer desse jeito? Não, mas sempre foi assim. Sim. Mas por que sempre foi assim? Não, e porque sempre foi assim, não pode ser diferente, né? Então, tem aquela questão de você já ficar um pouco inibido na proposta. Sim. De perguntar, olha, eu tenho uma maneira diferente de usar esse copo, uma maneira mais fácil. Não, mas aqui sempre foi assim. Sim, sim. Né? E aí, esse sempre foi assim já traz aquela barreira para que as possibilidades possam ser pensadas, né? Porque, às vezes, muitas das vezes, esses talentos, a gente pode falar que são talentos, eles existem dentro das organizações. Sim. Mas, se elas não têm um ambiente seguro, essas pessoas elas não conseguem florescer. Justamente por isso, elas se sentem acuadas, né? Bom, eu tenho uma ideia aqui, mas não sei se eu posso compartilhar, né? E eu acho legal essa questão do intraempreendedorismo, porque teve um momento que a gente teve um boom das startups, né? E aí as startups com modelos de negócios mais ágeis, veio os agilistas, né? Os métodos de inovação e todo mundo pensando em criação, desenvolvimento de soluções, validação. E aí a gente olhou assim, o corporativo olhando, isso é método de criação de startup e a gente tem processos mais organizados, estruturados, isso não é pra gente. Mas ao mesmo tempo, ao meu ver, né, eu penso que o intraempreendedor, ele é aquela pessoa que vai oxigenar os negócios de uma empresa que é um pouco mais, que tem processos mais estruturados. Enrijecidos. Exatamente, trazendo o que está sendo praticado e testado num universo mais leve, de certa forma, né? Mais livre de tantos workflows, de tantas hierarquias. E a gente consegue ver empresas mais consolidadas criando seus laboratórios de inovação. Sim. E criando, né, os seus produtos e soluções com times de inovação, porém fazendo aquilo que você falou lá atrás, criando um time de inovação e deixando para esse time de inovação a responsabilidade de inovar, quando na verdade isso poderia estar acontecendo em toda a estrutura da organização, com vários intraempreendedores em squads diferentes nas áreas da organização, da empresa, né? Exatamente. Eu acho que é uma questão que precisa ser pensada, porque eu acho que a responsabilidade de inovar precisa ser de todos, realmente, de fato. E até antes de falar sobre esse ponto específico, queria só trazer uma coisa que eu fiquei pensando quando você falou de oxigenar. Porque quando a gente está pensando, olhando para esse ponto da inovação, até a gente brinca que mesmo para eu continuar fazendo igual, para uma empresa fazer a mesma coisa sempre, ela precisa mudar, porque senão ela vai ficando para trás, entendeu? Então, a gente brinca que mesmo para eu continuar fazendo o mesmo, eu preciso mudar para acompanhar o mercado, o cenário, entendeu? Sim. Sem mudar, não tem como a gente não mudar nada. Não existe esse cenário, porque se você não muda nada, você entra quando a gente pensa naquela curva de adoção, ou curva de crescimento dos negócios, você vai entrando na fase de declínio. Então, se você não quiser entrar estaciona ali e aí exatamente. Cair, né? É só declínio, falência, e caminhar para falência. Então, a gente mesmo se quiser manter o meu produto, não mudar, eu preciso não continuar no mesmo status que eu vou precisar mudar alguma coisa. Então, sempre a gente precisa mudar. Então, essa é a primeira coisa. Mas, olhando muito nessa responsabilidade da área de inovação, eu acho assim,
tem duas coisas. A responsabilidade de inovar é de todos. Eu acho que é importante que isso, de fato, a gente entenda como uma cultura de inovação e consiga criar um ambiente onde a gente convide todo mundo a participar e ser corresponsável nesse processo. Mas o que eu acho que é legal, e que eu acho que isso é uma responsabilidade, talvez, da área de inovação, é criar um ambiente seguro para testar. Porque a gente precisa entender que, principalmente em negócios que estão consolidados, a gente tem que entender qual é o riscos desse teste. Por isso que eu falei que a gente precisa ter uma tolerância a erro. Sim. Tem que ter uma tolerância. Eu não posso dizer assim, não pode errar nada. Porque isso é contra... Ele inibe, né, o processo criativo, Sim, né? inibe o processo criativo e é contra a inovação. Porque na inovação você vai... Errar faz parte. O erro para a inovação significa aprendizado. Sim. Porque você, na verdade, descobriu que aquela forma não funciona. Validou. Exatamente, você A gente valida. sempre fala, né? Tem alguns termos, né? Então, pra gente, em inovação, tudo é uma hipótese Exatamente. e tudo é validação. Exatamente. E a validação, sendo positiva ou não, validou. O processo Exatamente. foi feito, né? Exatamente, você validou. Então, precisa ter uma tolerância para o erro. E, às vezes, ali dentro daquele ambiente é um espaço que a gente consegue controlar esse erro e dimensionar o quanto dá para errar. Porque errar R$1 é uma coisa, R$100 é outra coisa, R$1.000 outra Exatamente. coisa, R$1.000.000 é outra coisa. Exatamente. E a depender do negócio, Exatamente, você quebra o negócio. Então, eu acho que é importante a gente pensar que ali dentro pode ser esse espaço. E é muito o que essas empresas acabam adotando quando elas criam esses laboratórios, porque elas estão pensando nesse ambiente como se fosse uma incubadora, um espaço meio que seguro para a gente poder testar essas novas ideias, essas novas soluções. Então, eu acho que isso é extremamente interessante. Ó, a gente estava falando de validação e tem uma questão aqui relacionada ao desenvolvimento de novos produtos, que eu gosto bastante dessa pauta. Sim. Desenvolvimento de novos produtos e serviços, e que a validação é crucial para evitar falhas. Me compartilhe alguns exemplos práticos de como validar algumas ideias de forma rápida e eficiente. Maravilha. Eu acho que, assim, eu gosto bastante de pensar, às vezes, nos protótipos, e aí protótipo não funcional, protótipo funcional, que são formas da gente validar. E, às vezes, é importante a gente fazer isso, porque senão a gente gasta muito tempo pensando nesse produto perfeito final, e não tem o retorno do cliente, porque eu acho que, no final das contas, sempre acaba importando. Eu gosto de pensar na inovação como uma forma também da gente resolver algum problema. Para mim, a inovação só faz sentido se a gente estiver resolvendo algum problema. Problema real. Um problema real. Um problema real. Inovar por inovar, não acho que normalmente é efetivo. Então, você precisa estar resolvendo um problema real. E aí, se é um problema real, significa que tem um usuário, que pode ser o cliente final, o cliente da minha empresa, ou pode ser um cliente interno. E, às vezes, eu acho que fazer esse protótipo não funcional, alguma forma, que essa pessoa valide para ver se, para ela, o novo produto ou a nova forma de fazer faz sentido. Porque quando você colhe esses feedbacks, você também abre oportunidade de melhoria para o seu próprio processo ou para esse item que você está fazendo. Então, eu acho isso excelente. E aí, esses formatos aí depende muito de que você está tentando validar. Porque pode ser, às vezes, um site, uma página, uma pesquisa. Às vezes pode ser um pedaço dessa solução, né, que a gente brinca lá dos MVPs, né, o mínimo produto viável. Então, pode ser um pedaço dessa solução. Então, tem várias formas da gente fazer isso. Mas eu acho que a coisa mais importante é colher o mais rápido possível esse feedback do cliente ou do usuário. A gente falou sobre problema real e é muito... Quando você começa a pensar em inovação, a sua mente começa a pensar em inovação, a sua mente começa a pensar em resolver problemas. E aí, o pensar em resolver problemas, porque tudo pode ser um problema, né? Uma dor, e aí a gente começa a falar assim, me fala mais sobre esse problema. Quantas pessoas têm esse problema?
onde esse problema acontece? E aí você vai descobrir que às vezes não é um problema. Exatamente. Né? E aí começa a ter já a necessidade de você saber identificar o que de fato é um problema, que a gente fala, este é um problema real, porque ele tem um perfil de pessoa, uma idade, uma demografia, uma região, né, que atinge maior ali. Uma característica de um público, de uma empresa, de um segmento. E aí, a partir do momento que você identificou e já validou que este problema é real, aí você parte para a criação de uma solução que vai resolver esse problema. Porque muitas vezes, na inovação, a gente já pensa em ter ideias. Exatamente, pensa na solução. Eu tive uma ideia. Aí você fala, nossa, que legal. Serve pra quê? Aí... não, então... Mas que problema que ela resolve? Não sei. E aí, se você não conseguiu avançar nessas perguntas, volte 10 casinhas. A sua ideia, ela não teve uma ideia, na verdade, né? Porque não tem um problema para ser resolvido. Exatamente, eu adoro isso. Por isso até trouxe a história do Design Thinking, porque eu gosto bastante dessa metodologia, porque a ideia dela é que a gente... Antes de começar a pensar em soluções, a gente entenda melhor esse problema. Então, a gente vai pesquisar, vai se aprofundar em relação ao problema que eu estou buscando resolver. E nesse momento de entender esse problema, você vai buscar, de repente, causas raízes, você vai, sabe, se empoderar do problema antes de começar a pensar em solução. E eu acho que isso é um convite que fica para todo mundo, porque às vezes a gente está muito setado nesse mindset de soluções que a gente não para refletir mais sobre o problema e entender, às vezes, se realmente é um problema. É um problema. Não, e é tão legal, porque às vezes na nossa vida pessoal, você fala assim, eu tô com um problema. E na hora que você começa a questionar o problema, você fala, mas isso nem é um problema. Sim. Isso serve, aprender sobre esse processo de inovação e de validação serve muito para a nossa vida, assim, para o dia a dia. Tanto, né, a gente está falando aqui do universo de desenvolvimento de negócios, de processos, né, do mundo empresarial, mas no nosso dia a dia, até na organização do lar, nas demandas ali, você olha e fala, não, isso aqui nem é um problema, isso aqui eu posso resolver de uma outra forma. Ou se é um problema, nem é um problema tão grande assim, né? E às vezes não evolui, não vai para frente aquela ideia que nós tivemos, justamente porque não teve esse briefing do objetivo. Sim. Né? Mas qual o objetivo? Né? Eu vou aplicar isso daqui em quê? Em qual momento? Mas o que eu vou resolver com isso? Então, às vezes... Tem vários insights, né, de inovação e o pessoal acha que é só isso. Ter ideias, mas qual que é o objetivo, né? E aproveitando, enquanto nós estamos falando de modelagem de negócios, queria saber, Mal, o que você considera essencial para garantir que uma ideia inovadora ela seja não apenas viável, mas escalável no ambiente corporativo. Maravilha. Eu acho que toda vez que a gente vai pensar, então a gente conseguiu fazer esse processo de validar o problema, de fato entender que o problema é real, começar a pensar nessa questão das soluções, eu acho que é muito importante a gente considerar muito esse cliente. Então, olhar para quem vai ser o usuário ali, como que para ele é entendida essa solução. Então, ele tem que ser um ponto a ser considerado. Tem que considerar custo. Eu acho que é extremamente importante a gente entender e considerar ali o custo para poder, até das possibilidades que a gente tem de solução, qual que vai ser escolhida para ser implantada. Eu acho que o custo é um critério que precisa ser considerado. Eu acho que o usuário, o custo... E também, às vezes, implicações tecnológicas. Porque a gente pensa, às vezes, na ideia e pensa, às vezes, na mudança tecnológica, mas, primeiro, ela está disponível? Essa é uma questão, se ela está disponível. Depois, será que ela é de fácil uso? É acessível para aquele ambiente? O que adotar aquela, de repente, inovação tecnológica vai comprometer no processo atual? Eu acho que é importante a gente também entender esse comprometimento, o que acontece a partir daquela mudança. Porque senão a gente olha um pedaço só e esquece de avaliar o todo. Porque é importante a gente fazer essa avaliação do todo. Má, você pensa que negócios, quando a gente fala em
desenvolvimento de soluções, né? Aham. E aí eu posso falar tanto da parte de produto quanto da parte de serviços. Sim, sim. Você pensa que para olhar mesmo e ser escalável, a questão da tecnologia, ela precisa estar embarcada? Tem que ter tecnologia para escalar? Na verdade, a tecnologia ela facilita, mas eu não acho que é a única forma De escalar. de escalar. Porque quando a gente está olhando para startups, as startups elas não precisam necessariamente de tecnologia. É que quando você inclui a tecnologia, é a forma mais fácil de você conseguir escalar e aumentar, ampliar isso. Mas eu acho que não é a única maneira, entendeu? Não é a única maneira de você tornar escalável. Porque assim, a gente sabe que hoje, para o mercado, tecnologia, ela está presente, né? Sim, No nosso dia a dia, na maneira de atender, na maneira de entregar, de se relacionar, no desenvolvimento. Então, todas as empresas hoje, de certa forma, seja indústria, varejo, todos os segmentos, elas precisam ter tecnologias dentro Sim. ali que facilitem e automatizem os seus processos, Sim. né? Para que elas sigam com uma eficiência operacional. E aí a gente vê também o desenvolvimento de novas soluções, a necessidade de que você consiga ampliar os resultados disso. Sim. E conseguir criar e trazer acessos mais rápidos, ganhar mais números de usuários, ganhar Sim. mais adoções. E aí a gente sempre pensa como fazer isso, né? Como tornar um negócio escalável, acessível, recorrente, Sim. de certa forma, com uma receita recorrente, que vai te ajudar no processo, né, de crescimento, quando você está falando de uma empresa que está ali do pequeno para o médio, Sim. né, crescendo, e que tem tecnologias muito, muito acessíveis, Sim. né, templates aí de tecnologias que podem ser aplicadas, mas tem tecnologias que, a partir do momento que você vai crescendo, você precisa investir mais em infraestrutura, investir mais em segurança, investir mais em monitoramento, e aí você fala, nossa, eu tenho algo que está ok, Uhum. tá validado, e agora eu travei no meu momento, na hora de ganhar tração, de Entendi. escalar, né? Sim, sim. Mas é que eu fico pensando o seguinte, que quando a gente fala de tecnologia, às vezes fico preocupado porque a gente está sempre olhando para a tecnologia da informação. E às vezes tem outras formas, outros formatos que você consegue pensar nessa evolução. Mas é óbvio que para esses pequenos negócios, você conseguir pensar em como você faz essa adoção da tecnologia da informação, de fato, te ajuda a ganhar tração, escala. Mas, às vezes, eu penso que também tem uma questão de olhar para os seus processos e como você consegue desenhar os processos e fazer com que eles fiquem mais eficientes. Até para garantir que, nesse momento que você amplie, você consiga dar conta desse novo cenário. Mas, de fato, olhar para a tecnologia da informação ajuda a ganhar escala. Legal. E aí, olhando assim, eu tenho, né? Validei um problema, tinha uma hipótese, né? Hipótese de um problema, validei um problema. Consegui ali, de certa forma, entender e trazer um produto, um serviço que vai atender aquele problema. Chegou naquele momento que a gente ama, que é o momento de apresentar esta ideia. E uma coisa legal que a gente conversa muito aqui com os clientes é que a gente fala muito sobre o RH ser impulsionador e gerador de negócios, que o RH ser estratégico. E o RH fala, eu tenho muitas ideias, mas eu não consigo apresentar essas ideias. O RH sabe dos problemas, ele executa, né? Ele pode estar falando de engajamento, de clima, de benefício, de redução de custo. E aí ele precisa de um sponsor, né? Ele precisa de alguém que vai investir naquela solução, né? Que a gente sabe que vai trazer resultado, pode ser até a médio e longo prazo. E aí eu já ouvi algumas pessoas de RH falando, cara, é muito legal, eu tenho uma ideia, eu desenvolvi isso, mas eu não sei ainda como apresentar isso, né? Como ganhar minha audiência e realmente mostrar que essa solução aqui faz sentido. Chegou aquele momento que, para muitos, fazer um pitch é algo assustador. Conta pra gente, que você é uma das especialistas aí, né? Qual que é o segredo de um pitch eficiente e como pode ser adaptado em diferentes públicos, né? Como colaboradores internos e até como... E para investidores, né? Então, assim, eu tanto enquanto colaboradora dentro da minha empresa, desenvolvi uma solução, identifiquei um processo que eu posso ser melhorado, eu preciso vender
esse produto, essa ideia para a minha diretoria e como até a minha diretoria ali no desenvolvimento de um novo modelo de negócio vai para o mercado, pegar um investidor e vender essa ideia, porque isso tem, né, suas nuances ali, né? Sim. Eu acho muito engraçado e até vou trazer muito do meu exemplo pessoal. Eu acho que é interessante que eu demorei bastante para conseguir entender como fazer pitch e eu percebo que o meu grande erro, na hora que eu ia fazer o pitch, eu entendia que eu conhecia muito do que eu ia falar, dessa minha proposta, então eu conhecia muito dela. Eu sempre fui uma pessoa muito desinibida e eu não me preparava. E não me preparar, construir um roteiro, me organizar, era acho que um grande erro. Então, eu acho que é entender muito para quem eu vou apresentar esse pitch, que informação eu quero frisar para ela. Então, qual que é o meu objetivo com esse pitch? Então, é conseguir esse sponsor para a minha ideia, é conseguir recurso, investimento para ela. Então, é importante ter muito claro qual é o objetivo que eu tenho com esse pitch. E a partir do objetivo que eu vou ter com esse pitch, eu vou fazer essa construção dessa minha narrativa. Então, eu vou trazer dados, informações que ajudem a pessoa a caminhar para aquele objetivo que eu quero. Então, eu acho que é ter muita clareza do que eu quero com esse pitch e se preparar para ele. Organizar, principalmente, a questão dos dados que eu vou apresentar. Eu acho interessante que, às vezes, as pessoas ficam muito na dúvida de usar slide, não usar slide. Eu acho que é muito mais importante que você esteja preparado e você tenha os dados. O slide não pode ser uma coisa que roube a atenção de quem vai te ouvir. Então, muitas vezes, quando a pessoa apresenta slides, às vezes coloca muita informação, que aí faz com que a pessoa que está ouvindo fique na dúvida se ela presta atenção no slide ou presta atenção na pessoa que está fazendo a apresentação, e isso é um problema. Então, eu acho que é muito importante a gente se organizar para poder fazer essa apresentação. E aí, respondendo o outro ponto que você trouxe, se for para eu conseguir um investimento, pensar que dados financeiros são muito importantes. Então, pensar qual que é o retorno que a pessoa vai ter com com aquela ideia. Então, o que significa isso na prática? Se eu coloco R$1 naquela ideia, quantos reais eu recebo de volta? Então, você tem que ajudar a pessoa a construir esse imaginário na cabeça dela. Então, trazer um pouco desse retorno que vai ter. Se for para conseguir um sponsor, mostrar que já tem outras pessoas, às vezes, que já apoiaram aquela ideia. Porque, às vezes, eu ser o primeiro a apoiar é complicado, mas se já tem, de repente, outras pessoas, eu mostro que a equipe está engajada naquilo, já ajuda a trazer mais gente para a minha ideia. Legal. Então, é a partir do objetivo que você quer com aquele pitch, é pensar como você faz essa construção. Eu acho que essas seriam as sugestões melhores, assim, para poder pensar no momento inicial como fazer essa construção. Eu já vou fazer oficina de pitch. Que eu sei que tem, né? Sim, tem. Então. Eu tenho oficina de pitch, porque é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, então, normalmente, tenho feito bastante oficinas de pitch por aí. Muito bacana, né? Essa questão de você estruturar aquilo que você vai trazer, a ideia, e ter domínio daquilo que você está falando. Exatamente. Né? Demonstrar domínio, demonstrar que... Aqui, eu acredito que ela respondeu a nossa próxima pergunta, para que aquilo você fale de maneira convincente. Sim. Você precisa falar de maneira convincente, né? Com muita certeza daquilo que você está falando, e estruturado. Né? Porque tudo aquilo que a gente traz de maneira aleatória, né? Solta, né? Não traz convicção, não traz segurança para o ouvinte. Então, acredito que estruturar um bom pitch, né? Como a Má falou, não precisa ser em tela, né? Se você tiver em mente, se você tiver certeza daquilo que você está falando, você consegue apresentar, inclusive aqui, né? Para as equipes internas, né? Para equipes tradicionais, que a gente sabe que é mais difícil, né? Igual como você falou, né? Ainda mais se a gente é a primeira a levantar a bandeira, então é mais complicado ainda. Mas se você tem esse processo claro na sua mente, estruturado, eu acredito que para a gente transmitir para o ouvinte, a gente faz de maneira muito mais leve. Tranquilo. Muito mais tranquila. Usar, às vezes, o storytelling também para ajudar. Eu acho que essa técnica do storytelling é muito essa cola que ajuda a grudar esses pontos e fazer com que você não perca
a pessoa na fala, durante a fala, que ela fique envolvida. O Dimepinho e o Kairosnauta estão aqui aprendendo tudo. Eles são nossos eternos convidados aqui, ficam com a gente, aprendendo com a gente. E a gente já tá naquele momento de falar assim, tá tão bom. Passa tão rápido. Passa tão rápido, tá super bom. Eu ouvi falar de pitch, a primeira vez que eu ouvi falar de pitch, eu acredito que tem uns 6 anos. Foi num evento de inovação do Grupo Mulheres do Brasil. E eu fui para esse evento, sentei lá, né, com meu caderno, com a minha caneta, e tinha uma aula de pitch, de arremesso. E eu achei aquilo sensacional. Eu falei, nossa, mas eu demorei tanto tempo, já estava no mercado de trabalho, né, há tanto tempo. Eu falei, nossa, mas isso, por que eu não tive acesso a essa informação antes, né? Por que só agora, por que no meu dia a dia de trabalho a gente não fala deste modelo de apresentação, né, e tudo? E aí, a partir do momento que eu tive acesso a falar sobre pitch, até algumas terminologias, né, que você entende o conceito, eu me senti até um pouco mais firme no meu trabalho e mais forte, né, nessa parte de... Isso quando eu ouvi falar de pitch para apresentação pessoal, né? E eu fico me perguntando como é que a gente consegue, para dentro das empresas, agora, que é aquele momento que a gente precisa que você fale das suas soluções, dos seus serviços. Como é que a gente consegue, para dentro das empresas, sejam elas pequenas, médias e grandes, trabalhar os públicos internos, explicando esses conceitos, trazendo essas metodologias, aprendendo essas técnicas para que elas sejam aplicadas tanto no desenvolvimento das pessoas, quanto no desenvolvimento das soluções que essas empresas oferecem para o mercado. Fala aí onde a gente te encontra, como a gente te acessa, como os nossos clientes da DMAP conseguem te conectar, né, para que você possa ajudar a gente e aproximar e deixar as pessoas cada vez mais preparadas para identificar um problema, criar uma solução, inovar e apresentar isso para o mercado. Maravilha. Eu adoro falar sobre esses temas nas redes sociais, então estou sempre aí falando sobre eles nas redes. Então, vocês conseguem me encontrar no Instagram como Maíra da Costa Mentora. Então, lá eu falo muito sobre essa questão do pitch, como a gente consegue se apropriar dessas narrativas e construir, contar boas histórias, convencer as pessoas sobre esses assuntos. E eu também estou lá no LinkedIn. Lá no LinkedIn, gosto muito de falar sobre inovação, como que a gente consegue usar práticas, às vezes, de inovação para pequenas empresas, para médias empresas, conseguir construir essa cultura de inovação para gerar transformação nas empresas. Então, Maíra da Costa lá no LinkedIn. E tem como fazer uma palestra, um bate-papo, uma consultoria, uma roda de conversa, tomar um café com a liderança. A gente consegue fazer todos isso a partir de repente, aplicação de metodologia de design thinking para poder pensar nos problemas. É possível fazer oficina para a gente entender esse conceito de inovação e desmistificar, que às vezes as pessoas ficam muito focadas nessa questão da criatividade, mas não entendem que criatividade é um pedaço de quando a gente está pensando em inovação, mas que a gente consegue inovar entendendo muito sobre os processos e olhando para eles, identificando oportunidades. Então, tem essa parte. E eu penso muito também que uma forma da gente fazer a inovação, e que é um dos trabalhos que eu já fiz, foi criando programas de inovação. Então, eu já trabalhei fazendo isso, ajudando empresas a criar programas de inovação, pensando muito nesses programas, às vezes, que tem uma certa premiação, que ajuda as pessoas a pensarem em ideias. Então, eu acho que isso é uma forma, às vezes, da gente introduzir esse tema de inovação dentro das empresas, pensando nesses programas. E é bacana ter essa roda de conversa, ter essa mentoria, porque muitas pessoas, quando pensam em inovação, elas já pensam automaticamente na tecnologia de informação. Sim. Eu não vou para esse caminho porque vou ter que implementar alguma coisa, algum sistema, alguma área tecnológica. E aí, aqui nesse bate-papo, a gente ouviu a Má falando que é possível você inovar, não necessariamente só pensando em tecnologia. Então, é muito bacana, né, trazer isso para dentro da empresa, acessar as redes, começar a ouvir falar sobre isso, né? Porque às vezes a gente ouve inovação, e a gente não sabe o que significa isso.
isso. E como a Shirley falou, não é só na vida corporativa, é na nossa vida pessoal. A gente precisa se inovar também como dona do lar, como esposa, como Pessoa, mãe, né? como pessoa, como mulher, Sim. né? E a inovação envolve todas essas áreas. Então, acompanhem, sigam, né? Procurem amar nas redes, porque eu tenho certeza que vocês vão ter conteúdos muito bacanas e de maneira muito simples, né? De maneiras de comunicar e de transmitir para que as pessoas, de fato, entendam o que isso significa, né? Então, é muito legal saber que dá para você inovar, mas não necessariamente implementando algo voltado para tecnologia de informação. Muito legal. E a gente precisa inovar pra gente não dormir no ponto. Não dormir no Não dormir no ponto. ponto. Má, esse é um mimo da gente. Que lindo, Pra você muito levar pra obrigada. casa. Jimmy Pink e Aerosnauta já vão se despedindo. A gente olha ali pra aquela câmera central. A gente já sabe que inovação é algo possível, precisa ser intencional, precisa só querer fazer, tem por onde começar. E só para não dormir no ponto, eu quero agradecer muito, Karina. Foi incrível estar aqui com você. Obrigada mais uma vez, Maíra. E no 3 a gente fala não durma no ponto e dá aquele tchau pra câmera. 1, 2, 3. Não durma no ponto.